Bem-vindos a mais um MoveOnCast. Transformar é uma arte e hoje vamos saber um pouco dos bastidores da cirurgia plástica com o Dr. Brenner Dolles. O doutor é um colega especial que trabalha comigo no Hospital Sírio-Libanês. Ele tem formação em cirurgia geral no Hospital Universitário de Brasília, em cirurgia plástica no Agarram, Hospital Regional da Asa Norte. Tem experiência em cirurgia reparadora, queimados e cirurgia estética, com uma precisão técnica e um cuidado artístico. Dr. Brenner, eu queria saber primeiro o que os pacientes mais te procuram? Qual que é o motivo que eles te procuram? É por uma coisa reparadora? É por uma pinta? É uma mancha? O que é? Explica pra gente. Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, viu, Marina? Excelente oportunidade de estar aqui, não só me apresentando, mas trazer um pouquinho mais sobre o mundo da cirurgia plástica e os bastidores dela também, né? Bem, como você já introduziu, isso é a minha formação, a nossa formação como cirurgião plástico, ela vem de um trabalho muito árduo. São muitos anos de estudo, muitos anos de prática também cirúrgica. Em falar nisso, você fez quantos anos de cirurgia geral? 6 anos de medicina Isso, na UFG, isso, em Goiânia. em Goiânia. Sou de Goiânia. É de Goiânia. Depois, conta pra gente, 3 anos? Isso, aí são, na minha época eram 2 anos de cirurgia geral, Sim, e agora são 3 anos, e mais 3 anos de cirurgia cirurgia plástica. plástica. Isso. É. E, voltando à primeira questão, Uhum. eu acredito que, a maior procura ainda é pela estética, mas É. digamos ali 70% das minhas pacientes, 30% reparadora. Mas como eu também, trabalho na unidade de queimados aqui do Hospital Regional da Asa Norte, né, aqui em Brasília, no Agarram, eu acabo recebendo muitas pacientes que eles têm alguns problemas com cicatrizes, algumas assimetrias Uhum. e que estão relacionados ou não, às vezes, a traumas e Uhum. queimaduras. Então é basicamente isso, ainda majoritariamente as pacientes procuram pela parte estética, e uma outra parte pela parte reparadora. Entendi. Hoje eu queria falar mais com você sobre as histórias por trás da cirurgia e principalmente também da cirurgia estética, que é o que está mais em voga, né? Sim. Então, uma dúvida que eu sempre pensei é o seguinte: por que as pessoas procuram tanto a cirurgia plástica? Eu vejo os seus pacientes te procurando tanto. Será que essa tem uma insatisfação com o corpo? E será que é por um vazio emocional ou é por algum outro motivo? O que você vê no seu consultório, Brenner? O que eu noto é um pouquinho de cada coisa. A gente tem uma pressão midiática muito em cima, né, da cultura, do culto ao corpo, à beleza. Mas, de certa forma, a cirurgia plástica ela é muito maior que isso. Ela traz de volta uma autoestima que, às vezes, os pacientes perderam com o tempo. E isso Uhum. envolve não só o envelhecimento, mas também marcas da vida. Então, o que a gente sempre fala, né, cicatrizes da vida. Isso faz com que a cirurgia plástica ela surja como em muitos momentos como uma salvadora. É, Traz de volta um objetivo de vida para essas pacientes. Então, é. assim, eu acredito que existem sim, eh, problemas pessoais que às vezes levam a um culto ao corpo em exagero, Uhum. e isso envolve dismorfismo, né, então, assim, às Isso que eu vezes queria falar. é. Eu posso falar Claro, fazer essa claro. pergunta? Uhum. Porque o que eu tenho visto eu estudo bastante coisa sobre psicologia, mente humana, psiquiatria, e eu vejo isso muito em voga atualmente, coisa que a Sim. gente não ouvia falar há tempos atrás. Uhum. E você consegue
reparar se a paciente tem esse dismorfismo corporal? Você consegue identificar isso? E se consegue, como que você lida com essa situação? Uhum. É. E explica o que que é isso também. Uhum. Isso, o dismorfismo é quando o paciente, ele acaba enxergando um outro corpo que não pertence a ele. Então, às vezes a paciente se acha muito gorda e na verdade ela não tá gorda, ela tá Uhum, bem, o MC tá, assim, alguns parâmetros que a gente tem técnicos, né, para saber se o paciente tá gordo ou não, mostram que ela não tá uhum, saudável, mas ela se enxerga de uma outra forma, eu digo ela ou ele, né. uhum. Então, em muitos momentos você tem que detectar isso e faz parte do treinamento do cirurgião plástico essa detecção, Ah, porque é? de certa forma você tem que lidar primeiramente com algumas outras questões antes de submeter essa paciente à cirurgia. Porque quando você não dá valor a isso, ou consultas muito rápidas, poucos encontros pré-operatórios, você acaba operando a paciente e no final você vê que era outra coisa. Então você tinha que tratar primeiro de uma questão psíquica dela, para É, depois a parte morfológica em si, do é corpo ou da mesmo. face, né. Então, assim, pensando nisso, em toda essa esfera que se criou em torno do corpo, você acha que a cirurgia plástica virou um mito, assim? As pessoas têm uma ideia, sabe, meio encantada? É, às vezes eu acredito nisso, que as pessoas acabam fantasiando muito a cirurgia plástica e se esquecem da essência dela, que de certa forma não é mudar a pessoa, e sim respeitar a anatomia, então respeitar o que a pessoa é, e a gente melhorar vários aspectos, mas respeitando quem ela é, né. A cirurgia plástica ela não vai ser capaz de mudar a essência da pessoa, e nem modificar. O que a gente acaba vendo hoje em dia é que as pessoas querem, às vezes por padronizações de beleza, ou mesmo porque querem mudar totalmente, elas saem do corpo delas, elas querem mudar demais, lábios muito preenchidos, mamas muito grandes, alterações até às vezes de cirurgia íntima. Então a gente tem Uhum. que respeitar o que é do corpo, o que é E do eu nosso tenho corpo. eu tenho uma curiosidade sobre isso. É uma coisa meio, não sei nem se você vai querer falar, mas você falando nessa parte de que a paciente às vezes quer muita coisa, que não faz parte do corpo, tem alguma dessas que você se recusa a fazer? Ah, tem várias. É? Acaba que assim, a estética sendo muito invadida ultimamente, Aham. muitos profissionais, eles eu acabo dizendo isso com um certo pesar, né, mas muitos profissionais não têm o treinamento adequado, eles não passaram por todos esses anos de treinamento, de estudo, e acabam se adentrando na estética e trazendo coisas que infelizmente destoam da realidade. Então, é muito ruim você pegar pacientes que foram sendo submetidas a alguns tratamentos com outros profissionais, e que você vê, assim, esses exageros, É. né. Então, assim, a pessoa chega e fala: "Eu quero um lábio igual, né, de uma famosa X". Olha, você não é a famosa X. Então, assim, você recebe esse tipo de pedido inusitado, sabe? Sim, Tem todos algum os dias. específico? Todos mas então não é nem um evento, né? Não, não, Não é, isso é rotina? isso é É rotina, mesmo? infelizmente é rotina, mas eu como, assim, um profissional ético e que tenho, os meus princípios, o que eu falo, eu vou respeitar a anatomia do paciente, então eu vou trazer para ele o que eu acho que vai trazer o que eu acho que ele vai ter de benefício. Então Uhum. já vai ser submetido a um processo cirúrgico que é intenso muitas das vezes, então eu quero o melhor resultado possível, mas respeitando o que o paciente é. Não trazendo coisas muito absurdas. E dentre elas, o que eu mais recebo é o preenchimento labial, É o preenchimento infelizmente. labial, porque É, agora infelizmente. tá no Tá no hype, né? é o O auge. preenchimento. Sim, e eu falo: vamos nos ater às características do seu lábio, não vamos mudar". Tem muito paciente querendo fazer um coração, o nosso É lábio não é um mesmo, coração. é mesmo. Então a gente vai delinear os contornos do lábio da paciente e Engraçado. volumizar Não, dando mas eu mais acho hidratação. isso Uhum. extremamente importante, Sim. porque porque eu tenho a impressão que alguns cirurgiões plásticos se
se curvam a esse tipo de paciente e Uhum, e fazem o fazem. que elas estão falando. E aí que vem essas aberrações. E eu É. acho importante que eu quis te chamar, te convidar para cá, justamente porque eu conheço o seu trabalho, eu sei como as pacientes te chamam, te procuram, e eu sei que você tem esse bom senso. Sim. E eu te conheço também, e eu sei que você é admirador da arte. Com Então eu certeza. queria perguntar assim, a sua admiração e o seu gosto pela arte fez você trabalhar com esse toque artístico e sem sair, sem fazer coisa esdrúxula? Sim, com certeza. Eu acho que a noção que a gente traz, né, do clássico, da antiguidade, e passando ali pelas eras modernas e agora contemporânea, a gente tem alguns padrões, alguns parâmetros que, tudo na vida a gente segue, né, então o nosso corpo, a nossa face é a mesma coisa. Você querer destoar disso fica um pouco, chamativo demais, às vezes a gente já percebe, então isso na rua. Então a arte ela traz para a cirurgia plástica especificamente, conceitos que norteiam todo o nosso trabalho. É. E, por exemplo, você nesse histórico que até você contou, você percebe, desde que você trabalha como médico, até talvez antes, você percebe uma mudança das queixas na cirurgia plástica, uma mudança de tipos de gosto, de pedidos e tal? Sim. Como é que era Uhum. antes? É, a gente tem alguns modismos É, e, às vezes, algumas mudanças nesses pedidos, né, nesses padrões que as pacientes trazem pra gente, né. Então, por exemplo, a mama é muito comum, épocas em que mamas menores, né, principalmente das atrizes, aquelas mamas menores que chamavam atenção, aí já muda para uma outra época em que as mamas maiores, né, mais é, avantajadas, são mais belas, é e mesmo. depois a transição de volta para a mama pequena, então mama é um clássico. E agora que está bem em voga é a face, então a face com as características que a gente tem, por exemplo, da suspensão do supercílio, né, da sobrancelha, o fox Ah, eyes, que você abre o Instagram é tem lá, mesmo? né, trazendo alguns conceitos orientais também, Ai. não só o contrário, a ocidentalização, mas também a É orientalização. É. mesmo? Então a Isso eu gente não tem sabia. os pacientes que têm algumas características mais orientais, eles trazem isso no terço superior. O terço médio sempre, envolvendo aquele preenchimento, né, das maçãzinhas do rosto, principalmente das mulheres. E o terço inferior, que aí é mais característico no homem, que você tem aqueles queixos mais avantajados, mais quadrados. E também a questão do lábio, então preenchimento labial, e também da rinoplastia, né, e da não Essa só modelação. essa questão masculina, você atende homem também? Homem, E mulher mulher? e também os pacientes transgêneros. Ai, Uhum. ótimo. Então tem uma vasta experiência, né, Sim. deixa eu te perguntar, essa questão que você falou do rosto quadrado, o homem que tem um rosto mais ovalado, tem como mudar isso? Tem, a gente tem como melhorar essas características, e aí, né, mais uma vez reforçando que a gente não vai estar alterando a anatomia da paciente, Isso, mas trazendo algumas características que são próprias ali mais do entendi. masculino, do feminino, e aí, por exemplo, no homem é isso, a gente traz Ah, um contorno mandibular mais proeminente, entendi. lábios que não são tão grossos assim, que é ao contrário da mulher, que às vezes elas procuram mais os lábios mais grossos, Hum. e também os narizes. Ah, Nariz é? bastante em voga. É, É os pacientes mesmo? querem afinar mais o nariz ou deixar ele com a base um pouquinho mais estreita. Isso vem de modismos E você também, opera né. nariz? Opero, nariz eu já opero bem menos, Aham. eu faço mais rinomodelação com Tá, ácido hialurônico no consultório, tá. mas algumas cirurgias de nariz eu também faço, mas o foco maior no nosso consultório é a face. Ah, face Então como um não só todo. com os Você procedimentos, acha que mas tem uma cirurgia. cirurgia dessas que é superestimada ou outras subestimada?
Ou É, é questão de modismo? Por exemplo, a blefaroplastia é uma Ah, cirurgia de pálpebra, né. sim. Pra mim, ela é muito subestimada, Ah, é? porque é algo que a gente precisa fazer com o tempo, porque a pelezinha vai caindo. E Isso. isso dificulta a acuidade visual, então o paciente não consegue, ele começa a ter dificuldade para enxergar. E assim, teoricamente é algo que vai melhorar a estética, mas também vai tratar a saúde, né. Então, a Sim. rinoplastia em si, questão funcional, não só O nariz vai estética, o caindo. nariz vai Eu caindo. tô lembrando, muita coisa vai caindo, É, né, é. né. Isso é normal. E a gente põe pra cima de novo. A gente põe pra cima de novo. Sim, a mama Então também, mamas muito isso. grandes, né, então você tem que diminuir essa mama, que vai dar dor na coluna, o paciente vai ficar com coceira, tem doenças de pele, isso tudo influencia, Ah, então é também questão de saúde. Abdômen, aqueles abdômenes que a gente fala em em avental, que acabam avental, né, que é o abdômen que ficando cai pra grande. e Uhum. e Então assim, não é estética, né, isso daí é reparação também. entendi. Hum. E a pessoa que tá com a mama caída, necessariamente ela tem uma mama grande, caída, ela tem que botar prótese? Não Pra Não necessariamente. necessariamente. A gente pode trabalhar com o próprio tecido dela, e aí eu posso Ah, usar ou não a entendi, prótese, vai depender entendi. do desejo dela. Assim, eu tenho milhões de dúvidas sobre Sim. a cirurgia estética, mas como eu sei que você é maravilhoso na cirurgia de queimados e cirurgia Aham. reparadora, você tem uma experiência muito grande, eu Uhum. queria falar um pouquinho disso. Vamos, vamos. No Agarram, Isso. como é que é seu trabalho lá? Aqui no Distrito Federal, isso engloba também outros municípios, Uhum, inclusive de Goiás, né, a RID, uhum. a gente acaba absorvendo uma demanda relativamente grande de pacientes que sofrem traumas vinculados a queimaduras. Então, pacientes que, se envolvem com um acidente doméstico, panela de pressão que A explode, maior parte é acidente a doméstico? maior parte disparada é acidente É doméstico. mesmo? E Isso. é de criança, não? Adulto e criança, né, segundo a literatura, a criança, ela tem uma maior causa ali de queimadura com água quente, escaldadura que a gente fala, e o adulto já é com chamas e pode estar vinculado a outros traumas associados. Então, sempre tomar cuidado não só em casa, né, apesar dos acidentes domésticos serem os principais, mas a gente também tem os acidentes laborativos. Então, a questão do trabalho é muito importante, a segurança do trabalho, ela vem cada vez mais ganhando espaço para a gente evitar ter esses Eu acidentes. imagino, aqui, estou pensando e você me corrija, que a cirurgia reparadora, principalmente de queimado, deve ser muito difícil, porque assim, eu fiz cirurgia geral, Uhum. então o queimado, pelo que eu lembro, por exemplo, se você queima aqui, você faz um garrote, não É. é? Uhum. Você faz um garrote no punho, você faz um garrote no membro, qualquer coisa. Sim. Então, para você reparar aquilo ali, melhorar, na verdade, é uma cirurgia até que salva vidas, né. Sim, com certeza. Então, eu queria saber, assim, tem alguma cirurgia mais difícil e outra mais fácil em toda tanto estética quanto de queimados, mas a de Uhum. queimados que eu queria saber principalmente dessa parte Uhum. da mais difícil. Olha, tratar queimado é sempre um É, desafio, é, principalmente o grande queimado. é, Então algumas dessas complicações a gente já tem que atuar ali no pronto-socorro. é. Então fazendo procedimentos para liberação ali dos vasos sanguíneos e também da inervação já de prontidão, né. O paciente chega, você já detecta, diagnostica adequadamente, já tem que tratar, às vezes já fazendo cirurgia ali na hora, É, uma cirurgia menor. E olha, eu acredito que tudo no queimado é muito desafiador. é, O manejo clínico, os o as cirurgias, e isso envolve debridamento com enxertia, ou mesmo depois tratando as sequelas. Cirurgias em sequelas de queimadura também são muito desafiadoras. O paciente que às vezes acaba evoluindo com aderência no pescoço, na axila, você tem que liberar para o paciente voltar a ter mobilidade, ele conseguir fazer as funções dele do dia a dia, mas isso é muito gratificante, porque você vê o resultado. é Eh, mesmo. então assim, pra mim é muito bom, eu tenho um carinho especial às queimaduras, né, aos É, pacientes exato. vítimas de Não, e eu queimaduras. acho isso importante que você está falando, porque, por exemplo, na cirurgia plástica, geralmente o paciente vem saudável, né, então você É, tem uma responsabilidade enorme enorme. de devolver o paciente saudável, Sim, né. com certeza. Agora na cirurgia plástica não, o paciente está ali às vezes destruído, o É, que você faz ali
já é um ganho Já é um tão ganho para grande, ele. não é? E Sim. assim, e eu penso também que, você me corrija, que não deve ser fácil, porque, por exemplo, cirurgia de mama, você já tem a mama tá nesse lugar, a Uhum. mama já é assim, e você já sabe quais os problemas que a mama pode dar. E Uhum. o queimado é em qualquer lugar, é em Isso. todos os lugares, assim, Distorcida, né? distorcido, Uhum. você tem que achar um lugar. Eu tô falando isso porque na época que eu operava, Uhum. que eu fazia até pequenas cirurgias e tal, você tem que ver o lugar que você pode rodar um retalho. Justamente. É muito específico. E se você É. não fizer bem, vai ficar muito feio, É, e não é? assim, você tem que lidar, com um tecido cicatricial ali, né, um tecido já que Exato, passou por um trauma intenso, é fibrose, é maior aderência, assim, a um tecido mais endurecido para você tratar, exato. tem menos vasos sanguíneos, então assim, não é qualquer, pelezinha que a gente consegue rodar, fazer o retalho, então é bem tem essa dificuldade maior, e também a Aham. gente associa com outras alterações. E, por exemplo, Hã. cicatrizes queloidianas, né, essas aderências. Então, não é só meramente o queimado ali de forma aguda, a gente trata também os queimados de forma E crônica. crônico é por muito tempo, Por não é? muito tempo, mas graças a Deus, lá na unidade, nós temos uma equipe multiprofissional, porque não depende só do cirurgião plástico, a gente precisa da ajuda de muitos colegas, não só médicos, né, pediatras, clínicos, cardiologistas, cirurgiões gerais, mas também da fisioterapia, terapia ocupacional, farmácia, É enfermagem, isso é multiprofissional. excelente. E eu acho também que é importante, por isso, eu não sei se as pessoas sabem da formação grande do cirurgião plástico e a formação intensa, que ele tem formação em cirurgia geral, ele passa, então assim, Sim, ele sabe a fisiopatologia inteira, sabe a anatomia como ninguém, que eu admiro essa anatomia que essas pessoas sim. sabem. Então assim, para tratar um paciente grande queimado ou um queimado, você precisa Uhum. de toda essa fisiologia, você precisa de todo esse pensamento Sim, arborizado e tudo. sim. Mas Uhum. assim, além dessa parte técnica, eu queria te perguntar, da parte emocional da cirurgia estética e da cirurgia reparadora ou de Reparadora. queimado. Uhum. Como que é isso para você? Qual é a diferença emocional para você? Eu falo que, assim, eu me encontrei na cirurgia plástica, né, pra mim é muito gratificante poder, ter a oportunidade de operar aquele paciente, seja estético, seja reparação, Uhum, e devolver para ele, né, aquele autoestima que eu havia dito no começo, uhum. trazer de volta muitos aspectos felizes para aquele paciente. Isso isso traz sentido, porque eu por tudo, essa caminhada que eu já passei, todas essas noites que a gente fica em claro estudando, e é prova, é treinamento e Nossa, tudo, e é e muito. sim, então para mim é assim, é eu ver o resultado e ver o paciente feliz, parece que todas essas dificuldades ficam para trás e me dá mais gás, me dá mais sentido, mais força para continuar e cada vez mais podendo ajudar mais pacientes, né. Ai, que lindo, adorei saber isso. Não. Mas eu tenho outra pergunta que nem tem a ver com isso, mas que eu tô pensando aqui. Sim. Eu não sei se é porque meu viés da cirurgia geral, o que que você acha que a cirurgia geral é é útil na sua cirurgia plástica? Plástica. Olha, eu acho que na cirurgia geral a gente aprende, como diz o outro, né, a gente aprende a ser gente. Na cirurgia geral a gente está saindo da faculdade, né, então, a gente adentra o mercado de trabalho e adentra também o âmago, o íntimo do cotidiano hospitalar. Então a cirurgia geral ela traz o ensinamento da técnica cirúrgica, né, mas também o amadurecimento necessário para se ter um bom acolhimento do paciente, uma clínica operatória ali cirúrgica boa, então você consegue ter um manejo clínico bom desses pacientes e aprende a ver a dor dele e depois, não só tratando com a cirurgia, mas depois vendo todo o desenvolvimento pós-operatório dele. Então não adianta só o paciente chegar para mim: "Eu opero e pronto, acabou, tchau". Não, eu tenho que ter um diagnóstico adequado, eu tenho que ter uma boa técnica cirúrgica que eu faço e que eu
apresento para o paciente, né, então ele compreendendo, eu faço essa técnica cirúrgica e depois a recuperação, porque a Sim. gente passa por todas essas E etapas. eu vou adicionar, que eu sei que você sabe, que você não falou aí, que, a cirurgia geral eu acho que também é importante para você conseguir tratar até as complicações, e até complicações na hora do procedimento, Sim. quanto depois, outros tipos de Isso. complicação. Por exemplo, eu sei porque eu já presenciei. Quando eu fazia cirurgia geral, eu rodei na cirurgia plástica, e Uhum. eu ajudava, auxiliava ali na cirurgia plástica, e o paciente parou Nossa senhora. durante a cirurgia. Horrível isso, Uhum. mas o paciente teve uma parada cardíaca e, assim, foi assim, claro que foi péssimo, mas por um lado foi ótimo que todo mundo ali tinha essa experiência de cirurgia geral, e a Sim. gente sabe que cirurgião geral passa pelo pronto-socorro, passa pela Uhum. enfermaria, passa. Então, essa parte de atendimento é Aham. muito importante. Sim. Então, a gente fica seguro quando sabe de um currículo desse, que é Sim. importante ter esse pré-requisito, Aham. porque num caso desse, igual no caso dessa paciente, ela teve uma parada cardíaca, mas devido a todo esse círculo de médicos que entendem e já passaram muito por esse tipo de situação, Sim. não na cirurgia plástica, mas passaram na cirurgia geral, Sim. conseguiram reverter e tal, e ela ficou depois ótima. Uhum. Imagina se a pessoa não tivesse esse treinamento. Então, isso que eu acho também importante, Justamente. que você sabe muito bem, que Uhum. inclusive lá no nosso hospital sírio-libanês, Sim, sim. você trata essa parte também, não é? Assim, eu ainda atuo como cirurgião geral e é justamente isso, o preparo, né, que o cirurgião Isso, ele apresenta no momento em que ele está passando pela residência de cirurgia geral e depois em outra residência de cirurgia plástica, mas também levando isso para o resto da vida. Então, a gente lida com situações muito mais desafiadoras e, assim, pacientes que são mais complexos. Então hum, você, preparado, você sabe o que você tem que fazer, você sabe lidar com aquela complicação, com aquele evento adverso que, né, sai um pouco do controle, mas você tem como puxar de volta e você exato, tem como contornar isso tratando, né. exato, Diferente de outros profissionais, que não têm esse tipo de tratamento, que não têm esse tipo de preparo. Então eles não exato. sabem como fazer, não sabem como tratar a Exato. complicação. Inclusive, até partindo para até procedimentos que teoricamente são simples, na Uhum, face, preenchimento, uhum. não sei o quê. A gente está vendo que tem muitas outras áreas, de profissionais fazendo esses procedimentos É, com curso de poucas horas, de poucas final de horas. semana, Uhum. sendo que a pessoa não teve essa vivência toda, não sabe Sim. a anatomia como você sabe, não Uhum. sabe a fisiologia, a fisiopatologia. Então, assim, eu tô falando isso porque eu valorizo tanto a formação de Sim. vocês, dos cirurgiões plásticos, Uhum. e assim, eu te trouxe aqui, te convidei aqui, justamente porque eu sei do seu cuidado, que Com você, certeza. não só, eh, cuidado estético, mas o cuidado emocional Ah, com também, certeza. e eu queria que você, por favor, se pudesse, dar um recado para as pessoas que às vezes têm um medo de fazer, que acha que vai ficar com o rosto puxado, vai ficar com igual Coringa, e vai Sim. ficar igual a fulana de tal que não quer, entendeu? Sim. Um Ó uma dica para essas pessoas. Uhum. O que eu passo, assim, para os meus pacientes e também para os meus amigos, meus familiares, né, e o que eu quero passar para vocês aqui agora, é que é importante sempre a gente, ficar atento a como aquele profissional que você está procurando, ele teve o treinamento dele, né. Então, qual a formação dele, ele tem, capacidade, ele tem habilitação para estar fazendo aquele tipo de procedimento, seja minimamente invasivo, Uhum. seja um procedimento mais invasivo cirúrgico, porque assim a gente consegue, manter uma alta qualidade nos procedimentos, seja ele estéticos, seja ele de reparação, e mantendo assim menos complicações e pacientes que estão mais satisfeitos. Então o que eu quero deixar de recado é
ter essa atenção, né, ir atrás. Tudo na vida a gente tem que programar, tem que planejar, e se você, faz tudo, rápido, não pesquisa, você acaba, às vezes, pagando mais caro Uhum. ou pagando até mais barato, porém, a complicação chegando, você vai É, pagar mais caro. Então e eu digo mais caro não só questão financeira, eu digo por questões emocionais, né, isso. então envolve todo ali vários segmentos da vida do paciente que ele vai ter que mudar por uma coisa que ele poderia ter evitado se ele tivesse ido atrás antes, né. Exato. Então eu acho que, na minha visão, é extremamente importante isso, a pessoa pesquisar, o profissional que tenha essa formação, Uhum. que seja especialista, que Sim. fez todo esse percurso, porque não é à toa que Dr. Brenner estudou 10, 15 anos para Sim. estar fazendo e masterizar o que ele faz agora, Com não é? certeza, com Então certeza. assim, eu queria agradecer muito a Hum. você por ter nos dado essa visão, não só técnica da cirurgia plástica, como uma visão humana da medicina e com a estética, a beleza, e também ter dado essa noção que a gente consegue transformar uma pessoa com responsabilidade. Com certeza. Então, eu agradeço vocês que estão ouvindo, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, façam no comentário. Qualquer coisa a gente traz o doutor de novo. E curtam, compartilhem com as pessoas que vocês achem que têm essa noção de cirurgia plástica que vai deformar e tal, porque escolhendo o profissional certo não é assim. Com Então, certeza. muito obrigada por assistirem mais um Voncast. Um abraço.